Oi, pessoal, bom dia! Voltando aqui com essas histórias que eu me prontifiquei a contar, né, de lições que eu aprendi no caminho de Santiago. A gente hoje vai para a minha segunda lição, que foi no primeiro dia, no dia que eu fiz primeira parte do caminho, que saía da França, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, e até Roncesvalles, que já era Espanha. Eu sonho com esse caminho de Santiago de Compostela desde 1993. A Meilin, minha filha, era bebê. Eu ouvi falar do caminho, fiquei encantada. Falei, eu não morro sem fazer esse caminho. Sempre assim, quando eu falo não morro sem fazer, eu não morro sem fazer, porque eu vou dar um jeito de fazer, não sei quando, mas eu vou conseguir. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. A princípio eu iria fazer esse caminho caminhando mesmo, né, a pé, né? Mas quando chegou em 2015, eu virei ciclista e comecei, a princípio eu era bicicleteira, só pedalava assim, girinho, e comecei a aprimorar, a gostar mais de pedalar, começar me desafiar mais. Fiz Serra do Rio do Rastro, fui pedalei no Uruguai, comecei a pedalei no Nordeste. Então eu comecei a ver que seria talvez possível fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Até que em 2019 eu coloquei isso na minha cabeça e falei, eu vou fazer esse caminho. Depois eu conto a história de como é que surgiu esse convite do caminho, essa ideia do caminho. Mas vamos lá. O que acontece? Pelo fato de eu já vir conhecendo esse caminho, de eu já vir estudando, tinha vários livros sobre o caminho, eu sempre li muito. Eu lia muito. Eu tenho um amigo da minha filha, né, que acabou virando meu amigo, que já tinha feito. E eu perguntei algumas coisas para eles. Então, assim, na minha cabeça, eu já sabia tudo do caminho. E iria ser, mamãozinho. Me preparei pra caramba. Peguei um treinador, né? Um personal de bike, ele fez planilhas pra mim, porque como era muita subida, eu tinha que estar realmente preparada fisicamente pra subida. E aí, me preparei, treinei muito e falei, vou fazer o caminho. Peguei minha bike, quando chegou o dia lá, peguei minha bike cedo, tem até um videozinho aí, eu começando o caminho e parti. A primeira parte do caminho é asfalto e mesmo com a bicicleta pesada, mesmo com os alforjes, que são aquelas bolsinhas que vêm atrás, tava dando pra ir. Só que quando acabou, antes de acabar o asfalto, já começou a ficar muito íngreme, já começou a ficar mais difícil por conta do peso. Uma coisa é você pedalar com a bicicleta sem carregar peso, outra coisa é você carregar a carga que eu carreguei, né? E aí, o que aconteceu? Já no finalzinho do asfalto, já tava difícil. Tem um vídeo que eu coloco que eu tô com o palmo de língua pra fora, porque realmente é muito difícil, é muito íngreme, muito íngreme. Mas pensei que fosse a pior parte. Até no começo do vídeo eu falo, gente, eu sei que vai ser difícil, mas vamos lá, que eu vou conseguir. Realmente eu consegui, mas eu não tinha noção de tamanha dificuldade que era, não só pela inclinação, porque a inclinação você já tá acostumada. Um pouco a mais, um pouco a menos, mas porque o caminho tem muitas pedras. E aí, algumas pessoas falaram assim pra mim, Lili, se eu fosse você, eu iria pela carreteira, que é a estrada de asfalto. Mas eu, né, dentro da minha vaidade, falei, carreteira? Claro que não, eu vou pelo caminho mesmo, porque eu quero fazer esse caminho todo, não sei o que, né? Eu tenho que fazer o caminho pelo caminho de chão batido, não posso pela carreteira. E daí fui fazer. Quando cheguei nesse caminho de chão batido, tinha subida, o peso da bike, o vento contra, tinha no começo pedras, aquelas pedras de rio soltas que você empurra, a roda gira, resvala e não desenvolve. Eu já estava cansada, porque já tinha vindo de um voo de 12 horas, emendei, dormi, no dia seguinte peguei um trem, mal descansei, já comecei o caminho, eu fui fazendo algumas programações erradas, né? E aí o que aconteceu? Tinham essas pedras soltas e para piorar, quando chega lá no topo do morro, eu avistei o caminho normal com as pedras e um asfalto, e vi os ciclistas indo pelo asfalto. Aí a minha amiga, essa brasileira que mora em Madrid que eu conheci, falou, Lin, você vai pelo asfalto ou você vai pelo caminho? Eu falei, não, eu vou pelo caminho, porque tem que ser pelo caminho. E não optei em ir pelo asfalto. Cara, não eram mais pedrinhas pequenas soltas, eram pedras enormes, como se eu estivesse fazendo uma trilha caminhando. E aí eu tinha que subir essas pedras
empurrando a bicicleta, que era impossível pedalar, uma bicicleta pesadíssima, mais os alforjes, eu já não estava aguentando mais. Muitas pessoas no caminho me ajudaram, muitas pessoas, na hora que eu estava empurrando, me ajudavam a empurrar. Aí tinha um trecho que eu, antes das pedras grandes, eu pedalava um pouquinho, descansava, depois pedalava de novo. E nesses pedalar, para poder pegar impulso, algumas pessoas me davam apoio, algumas pessoas me ajudavam a empurrar a bike, porque realmente estava muito pesado, eu estava quase chorando. Tá, para que eu tô contando toda essa dificuldade, todo esse perrengue? Qual foi a lição que eu aprendi? Primeiro, por mais que a gente saiba, quando a gente lê em livros, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, a gente só vai entender quando a gente vivencia. Então, quando eu fujo de determinadas situações para não sentir dor emocional, quando eu fujo de determinadas situações de vida para não sentir dor emocional, eu posso saber o que vai acontecer, mas eu não entendo. Não é que eu estou dizendo que a gente tem que viver dores, não é isso. Mas se eu fujo do que eu preciso passar, do que eu preciso entender, eu não vou entender. A gente só vai entender quando a gente vivencia. A faculdade é boa, a escola é boa, te dá todo o conhecimento, mas esse conhecimento só entra em você e só se transforma em entendimento quando você vivencia. Segunda lição que eu aprendi. Outra lição que eu aprendi existem vários caminhos, todos levam ao mesmo lugar. Eu poderia ter optado em ir pelo caminho do asfalto, naquela parte difícil, pelo fato de eu não estar com recursos para fazer o caminho de pedras. Mas eu, por orgulho, por teimosia, por vaidade, optei pelo caminho de pedras, que foi muito mais difícil. Gente, a vida da gente, de qualquer um, por mais fácil que seja em algum quesito, é fácil financeiramente, mas não é fácil na saúde, é fácil emocionalmente, mas não é fácil financeiramente. Ninguém tem uma vida totalmente fácil. A gente é que escolhe viver dessa forma e saber o que vai fazer da vida e transformar a vida num pouco mais leve e num pouco mais pesada. Mas sempre tem dificuldades. Então, se a gente já tem naturalmente uma vida um pouco mais difícil, por que a gente precisa escolher o caminho mais difícil? Para quê? O que eu queria mostrar ali para mim mesma? Que eu era forte, coisa que eu já sabia. Orgulho, vaidade. Se eu tivesse ido pela carreteira, que é a estrada de asfalto, eu não teria me arrebentado tanto. Então, terceira lição, nem sempre o caminho que eu escolho é o caminho ideal para mim pela falta de recurso. Eu não tinha recurso para fazer o caminho a pé, porque eu estava carregando uma bicicleta, eu estava carregando um alforje, e eu escolhi aquele caminho mais difícil. Então, às vezes, a gente não chega nos lugares, ou chega, mas não chega inteira, ou passa muita dificuldade porque a gente está escolhendo o caminho errado, deixa eu melhorar. A gente está escolhendo a via errada. O caminho é o mesmo, ia me levar a Roncesvalles, mas eu tinha duas vias. A via do asfalto, que era ideal para as condições em que eu estava naquele momento, e a via de pedra. E eu escolhi a via de pedra. Então, às vezes, a gente escolhe a via errada e talvez não chegue, eu chegue cansada, eu chegue arrebentada, chegue às vezes reclamando, porque a gente escolheu errado. E por que a gente escolhe errado? Vaidade. Não, no meu caso foi. Teimosia, vaidade, tem que ser por esse caminho, porque se eu não fizer por esse caminho, eu não estou fazendo o caminho perfeito. Gente, o que eu quero? É chegar, é completar, ou eu quero mostrar para mim que tem que ser com toda a dificuldade do mundo, porque se não for com dificuldade não vale. A vida já não é fácil para ninguém. Para que eu preciso escolher tanta dificuldade? Para que eu preciso escolher tantas pedras? Então, a minha terceira lição desse dia foi: veja bem quais os recursos que você tem para passar pelos ambientes em que você está passando. Veja se você não pode chegar no mesmo lugar de uma forma mais leve. Busque o caminho mais leve, porque o que importa é o que você está passando e é você chegar. O meu propósito era completar o caminho e chegar, não era passar dificuldade.
E aí, às vezes, a gente fica fazendo isso, a gente fica se cobrando, a gente fica se chicoteando e achando que não fez direito, porque tinha que ser daquela forma. Quem disse? Quem disse que tinha que ser daquela forma? Então, galera, para mim foi uma lição e tanto entender que nem sempre eu consigo chegar onde eu preciso de uma forma plena, porque eu não tenho recursos para caminhar naquela via que eu escolhi. E muitas vezes eu tenho uma via do lado e eu não quero. Não estou dizendo que eu tenho que buscar o caminho mais fácil, porque a outra via também era difícil, era com subida, mas era uma via mais propícia para os recursos que eu estava tendo naquele momento. Então, cara, isso foi uma lição e tanto. Então, hoje eu entendo, eu não preciso buscar o caminho mais difícil. Eu não preciso me chicotear. Dizer que eu sou forte e aí para eu ser forte eu tenho que me arrebentar toda. Eu acabei comigo no primeiro dia. As pernas estavam em frangalhos, o corpo todo doído. E aí eu não me dei conta que ainda vinham mais 14 dias de pedal. Né? Então assim, foi uma lição e tanto. Então a partir de hoje, para mim olha bem, você sabe qual caminho que você tem que seguir. Então vê qual é a via que você vai escolher. Busca mais leve. Para que você vai querer o mais pesado? O que você vai ganhar com isso? Valeu, gente? Então, espero que talvez esse insight para mim ajude a vocês de alguma forma. E amanhã eu gravo um outro vídeo. Todo dia eu tô gravando um vídeo contando do que eu fui aprendendo. E fiquem com Deus. Valeu, ó. Beijo. Tchau.